Você já teve a sensação de que trabalha o dia todo, mas não vê resultado? De que a sua rotina é cheia, mas não produtiva? Se esse é seu caso, assiste o vídeo até o final. Se não é, compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Hoje nós vamos falar de produtividade de uma maneira diferente, baseada em princípios bíblicos e que se aplica à sua rotina. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Mas afinal, o que é produtividade? Não é estar ocupado, simplesmente estar ocupado definitivamente. Produtividade, quer ver, pode ser até um momento de descanso. Se você separou aquele momento para lazer, aquele momento deve ser de lazer. E se você realmente colocou na sua agenda um momento para isso, para desfrutar, e você cumpriu aquilo que você se dispôs a fazer, que é desfrutar, então você teve um momento produtivo. É simplesmente você fazer aquilo que você se propôs a fazer ou que foi proposto por terceiros e você se comprometeu a fazer. Mas vamos para as dicas, para as orientações de como ter uma vida mais produtiva, melhorar aí a sua produtividade. E a primeira coisa que elencamos aqui é exercícios físicos e boa alimentação. Eu sei que parece um clichê, parece uma coisa assim, mas é real, é justamente isso. Devemos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como podemos ver em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Aí vamos para a leitura. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus quer que você se alimente bem. Deus quer que você cuide do seu corpo. E quando fazemos assim, temos mais disposição para cumprir a nossa missão. Eu falo por experiência própria, porque a partir do momento que eu comecei a me alimentar melhor, comecei pelo menos fazer uma caminhada, a minha disposição melhorou bastante. Um pouquinho de atenção com a alimentação, um pouquinho de exercício físico fazem total diferença. Saber o que é carboidrato, proteína e como equilibrar a sua alimentação faz total diferença e te dá muito mais energia para a sua rotina diária. Daniel e seus amigos decidiram ter uma alimentação diferenciada e no final eles estavam mais saudáveis e sábios. Podemos dizer que cuidar do corpo também afeta a mente e o espírito. Vamos ver lá alguns versículos. Hoje está tendo um ônibus aqui, hein? Ônibus, carro, patinete, helicóptero. Destaquei alguns versículos aqui, Daniel, capítulo 1, versículos 8, 12 e 15. Diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais espertos, inteligentes, do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Os caras ficaram muito mais sábios, muito mais inteligentes, uma percepção muito mais apurada do que os próprios astrólogos babilônicos. Ok, essa foi a primeira orientação. Vamos agora para a segunda orientação, que é a disciplina. Disciplina nos mantém no caminho certo, mesmo quando não temos vontade de fazer o que é certo ou de fazer
aquilo que nos propomos a fazer. Lembra que nós falamos lá no começo que a produtividade é quando você faz aquilo que lhe foi proposto, quando você segue uma agenda. Claro, tudo com uma certa flexibilidade que devemos ter também, porque sem flexibilidade não há negociação, não somos estáticos, devemos estar preparados ou ter pelo menos ciência de que imprevistos acontecem, mas a disciplina é fundamental nesse processo. Voltando para a Bíblia, Daniel 6, versículo 10 diz que o Daniel orava 3 vezes por dia, mesmo estando sob ameaça de morte. Este homem, ele tinha uma disciplina, que essa disciplina fazia do caráter dele um caráter melhor. Então a disciplina molda o nosso caráter e a nossa constância. E nós vamos falar de constância daqui a pouquinho. Uma terceira orientação, terceiro princípio é organização. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Veja o que diz em Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Olha o que esse princípio está dizendo. O homem diligente, o homem organizado, a pessoa organizada. Homem, mulher, aquele que, sabe, direciona os seus afazeres, intencionalidade também. Essa pessoa, ela será colocada entre os grandes e não vai ficar em posição inferior. Nós vemos hoje alguns jovens, adolescentes que querem entrar em empresas já com cargos superiores e estão até mudando, as empresas estão colocando cargos, ou melhor, as empresas estão colocando uma nomenclatura em alguns cargos, mesmo sendo cargos inferiores, para que a pessoa se sinta num cargo bacana, aquele status. Mas o que eu quero dizer é que tudo há um processo e essa organização, essa diligência é que vai levar você a cargos maiores. Como tem sido os seus estudos? Qual ambiente de estudo você tem aí na sua casa? É um lugar bagunçado? Você tem uma agenda onde você sabe que você precisa, hoje eu preciso trabalhar nessa área, amanhã eu preciso trabalhar naquela outra área. Hoje eu vou estudar filosofia, amanhã eu vou estudar matemática, depois eu vou estudar história e você tem ali uma agenda. Eu estou dando o exemplo dos estudos, mas isso serve para todas as áreas da vida, a organização da casa, a organização do lar. Pessoas sofrem muito financeiramente, uma escassez de dinheiro, acaba o salário, mas o mês continua. Isso soa familiar? Já ouviu essa frase? Por falta de organização. Um exemplo clássico e que podemos ver isso nitidamente é a pessoa que recebe 10 mil reais por mês, gasta 15, gasta 20, e a pessoa que recebe um salário mínimo e vive muito bem, sempre tem ali o dinheiro, acaba o mês, só que ainda sobra dinheiro, ele guarda dinheiro, ele investe dinheiro. Mas se de repente você com 10 ou com um salário mínimo não tem conseguido organizar, aqui na descrição do nosso canal, vamos até deixar no comentário fixado, o primeiro comentário aí, vocês vão encontrar um curso onde você vai aprender a organizar as suas finanças de modo em que você faça sobrar dinheiro, que você faça o dinheiro trabalhar para você e não o contrário, onde você vai encontrar uma tranquilidade financeira, uma paz nessa área. Então, acessa aqui o nosso curso embaixo aqui na descrição e no comentário fixado. Assim que acabar esse vídeo, você vai lá e veja o que nós preparamos para você. Vamos então para o quarto princípio que nós separamos aqui para você, para uma vida mais produtiva, que é foco. Ter foco é discernir as coisas que você não quer dar atenção. Escolher o que você vai colocar a sua atenção e todas as outras coisas você escolhe também. Escolhe o quê? Escolhe não focar naquilo, não dar atenção para aquilo.
Em Neemias 6:3 nós temos um ótimo exemplo. Neemias é maravilhoso, é uma bênção. Ele nos ensina ali na palavra de Deus. Ele estava numa grande obra, reconstruindo os muros de Jerusalém. E os inimigos de Jerusalém, Tobias e Sanbalate, enviaram cartas para o Neemias, dizendo assim: olha, que negócio é esse que você está fazendo? Está reconstruindo os muros, você está indo contra o mandato do rei. Sendo que o Neemias já tinha lá as cartas, a carta branca por parte do rei, os documentos que comprovavam que o rei tinha liberado para ele reconstruir aquele muro. Então, Tobias e Sanbalate viram que não tinha jeito de Neemias parar aquela obra e eles disseram assim, ó, vem para cá, desce aqui onde nós estamos, que nós queremos conversar com você. Neemias falou para ele simplesmente, eu estou numa grande obra e não posso parar. Não se distraia. O inimigo vai querer tirar a sua atenção. Ou até, vamos deixar às vezes também o inimigo de lado. Nós mesmos vamos acabar nos querendo seduzir por coisas que não é aquilo que Deus planejou para nós. Tanto espiritualmente, quanto profissionalmente, ministerialmente, nas nossas organizações. Então devemos ter foco. Estou numa grande obra e não posso parar agora. Lembra aquela perguntinha lá do começo? Você percebe que você trabalha muito durante o dia, mas no final do dia não nota produtividade? Porque muitas vezes nós perdemos o foco. Talvez você esteja perdendo o foco. Você começa um projeto, você começa um trabalho e alguém te chama para fazer outra coisa. Ou aparece o famoso, né, arrasta para cima e o tempo vai passando e você... preciso voltar aqui. Por exemplo, existem coisas que são importantes e existem coisas que são urgentes. O que é importante é aquilo que você precisa manter o foco mesmo. E surgem coisas urgentes, que é aquilo que você realmente percebe que, meu, eu preciso responder essa mensagem. Ou você está estudando e lembra de alguma coisa que você precisava fazer. Ou trabalhando, mas lembrou. Então você para o seu trabalho e vai fazer aquela outra coisa que você lembrou, que surgiu, ou seja, é uma urgência. Te dou uma dica simples. Anota. Tá no trabalho, lembrou de uma coisa? Anota lá num caderninho, numa folha, coloca no bolso. Ah, lembrei de outra coisa, pega lá. Preciso fazer, sei lá, preciso mandar a mensagem para aquele meu amigo, sabe? Depois, quando você estiver tranquilo, terminou ali o seu trabalho, terminou a sua tarefa, o que você tinha que fazer, pega aquela listinha, aí sim você vai cumprir aquelas coisas que você colocou naquela listinha, porque senão você vai perder o foco. E nós já mostramos aqui como que o foco é tão importante. A disciplina e o foco, eles andam muito juntos. São brothers, são parceiros. O quinto princípio é usar ferramentas que facilitam o processo. Sabe, hoje nós temos Google, inteligência artificial, aplicativos que nos auxiliam na organização. Podemos notar que até Jesus, em Lucas 5:3, ele usava as ferramentas que eram ali disponíveis para que ele pudesse pregar, para que a voz dele chegasse para toda a multidão. Ele pediu o barco de Pedro, entrou no barco, sentou ali na frente do barco e começou a pregar. Isso nos mostra que nós devemos usar os recursos disponíveis para facilitar a nossa vida, para cumprir nossa missão, para sermos mais eficazes. Quer ver um exemplo? Você que tem aí o seu consultório, a sua empresa, você que é autônomo, você que precisa atender muita demanda, você tem uma loja de roupas e não está conseguindo atender ali o WhatsApp, ou precisa contratar um funcionário para ficar só atendendo as demandas do WhatsApp, das redes sociais. Você já ouviu falar da inteligência artificial Zora? Essa empresa, Zora, fornece para você um funcionário virtual. Esse funcionário vai atender as demandas do seu negócio pelas redes sociais. Ele vai atender o cliente, ele vai até mesmo fechar a venda, vai cuidar da sua agenda e ele envia link para pagamento.
E é interessante que ele ou ela, porque você vai colocar o nome do funcionário ou da funcionária, a imagem também, vai ser bem personalizado. Imagina um funcionário que é a sua cara, um funcionário que trabalha do jeito que você quer que ele trabalhe. E mais, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não precisa pagar férias para ele, você não precisa pagar 13º para ele. É interessante, né? Vamos deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você adquirir esse serviço. E já vamos para a sexta dica, orientação, mais do que dica e orientação, princípio. Sexto princípio, que é a constância. A disciplina nos coloca no caminho, mas a constância nos leva até o final. Lá em Gálatas 6:9, nós podemos ver que o Paulo escreveu assim: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Olha que interessante isso que ele está falando. Não nos cansemos, continuemos, vamos ter uma certa constância, porque vai chegar a hora da colheita. É a lei da semeadura, que você planta, você colhe. Só que algumas coisas nós plantamos e, por exemplo, um pé de alface é o quê? Um mês? Mas e cana? Ou, sei lá, outras frutas que demoram grandes períodos para você colher, mas mantendo a constância, cuidando, regando, continuando trabalhando, fazendo o bem, dando frutos, você colherá. Você começa a ler um livro, por exemplo, você gosta de ler, mas dá uma preguiça, ou não tem tempo. Você vê um livro lá de 250 páginas e você pensa assim, vai demorar muito de eu terminar de ler esse livro, mas eu gostaria de ler esse livro. Pensa que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se você ler 5 páginas por dia, depois de um período, você vai ter lido esse livro inteiro. Um ano, 6 meses, mas os 6 meses vão passar de qualquer jeito. Aliás, em 2 meses você lê um livro de 250 páginas se você ler 5 páginas por dia. Os 2 meses vão passar de qualquer jeito. Você prefere que esses 2 meses tenham passado sem você ter lido o livro ou você ler o livro? Então, isso é... Olha só como está a organização. Começa aqui a organização. Você vai calcular em quanto tempo você termina de ler aquele livro e depois vem o foco e vem a constância. Você manter a constância. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. Constância não necessariamente é você fazer todos os dias. Constância não está naquele negócio que não houve nenhuma falha no processo, até por causa dos imprevistos, até porque nós somos seres humanos, somos dotados de emoções, temos algumas limitações relacionadas ao espaço e ao tempo. Então você começou, estou dando o exemplo do livro ainda, você começou a ler o livro, primeira semana, foi muito bacana, mas deixou de ler aí vai uns 3 dias. Passaram 3 dias e você não leu. O que vem à mente? Tá vendo? Isso não é para mim mesmo. Deixa quieto, não vou ler mais. Para com isso. Para com essa atitude. No 3º dia você se deu conta que fazem 3 dias que você não lê. Leia hoje. Volte à leitura. Uma dieta. Comecei a dieta aqui, passaram 2 meses, eu consegui seguir certinho, mas, como dizem, enfiei o pé na jaca. Tá, você enfiou o pé na jaca hoje, mas amanhã você pode voltar para a dieta. Isso é constância. Porque o que normalmente as pessoas fazem? Enfiei o pé na jaca mesmo, então parei com tudo. Não consegui ler nessa semana, parei com tudo. Não, volte a ler. Volte à sua dieta. Isso é constância. E nós temos um exemplo bíblico para isso. Daniel 8:27. Nós vemos que Daniel teve uma visão, mas o ponto é que ele ficou doente por causa dessa visão que ele teve. E ele fala que ficou 7 dias ali ruim, mas depois ele se levantou e voltou para o trabalho dele. Voltou para os negócios dele. Entendeu? Nós vemos Josué também, Josué capítulo 1, onde Josué sofreu um forte impacto emocional. O amigo dele, o líder dele, que era brother mesmo, um amigão chegado, morreu, sabe? Então foi um forte impacto emocional. Mas Deus chamou Josué e falou: Josué, você tem uma obra para cumprir, meu querido.
Então ele passou aquele período tal, mas após aquele período de luto, ele voltou a fazer o que ele precisava fazer. Manteve a constância. Não se sinta culpado quando no meio do caminho você se perder ali com alguma coisa ou se faltou um pouquinho de foco, porque são habilidades que nós vamos adquirindo. E eu parei de ler o livro, como o exemplo que eu dei aqui, parei de ler a Bíblia, agora eu vou começar lá do começo de novo. Não, retome da onde você parou, tá bom? Jesus disse, né? Olha lá na onde você parou, lá em Apocalipse, e veja da onde você caiu e retome dali. Constância. E uma dica bônus só para reforçar que produtividade não é estar ocupado. Em Lucas 10, 41 e 42, nós vemos que Marta estava ocupada, porém Maria escolheu a melhor parte, escolheu o essencial. Marta estava assim ali fazendo o trabalho dela, Jesus não reprovou, não disse que ela estava errada, mas deixou claro que quem estava tendo uma certa produtividade naquele momento era a Maria. Então, se esse vídeo foi produtivo para você, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, nos ajude a espalhar essa mensagem e ative o sininho, lembra, né? Para que você receba as notificações do canal e não perca conteúdos como esse. Antes de finalizar, queremos deixar uma palavra para o seu coração, que está em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas perante Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós queremos convidá-lo a confiar em Deus enquanto você aplica esses princípios na sua rotina. Graça e paz a todos.